Martin Scorsese é um dos mestres do cinema. Seus filmes costumam ser associados com a escola da nova Hollywood, narrativas cascudas, filmes masculinos, entre aspas, por que não, musculosões com protagonistas que são criminosos. É claro que o diretor já trabalhou com outros gêneros, seria uma grande injustiça associar o Scorsese apenas a isso, né? Scorsese é o cara dos mafiosos, mas na minha lista pessoal, no meu top 10 filmes do Scorsese, teria pelo menos 6 que envolvem crime organizado, máfia, violência, morte, etc. Já o filme de hoje tem uma elegância descomunal, pelo menos na superfície, e toda a violência fica nas entrelinhas. As intenções das pessoas não são o que parece, é um filme sobre um romance que nunca acontece, uma panela de pressão que nunca apita, e dá uma agonia. Alguns dizem que o diretor estava fora do seu elemento quando dirigiu esse filme. Será? Vamos descobrir. Trata-se de mais um vídeo patrocinado pela Kátia dos Santos Rocha. Ela também patrocinou o gabinete do Dr. Caligari. Ela escolheu uns filmes bem legais. E o alô da vez, dessa vez, vai para a sua amiga Ju, que tem um carinho muito especial pelo filme. Ju, um grande abraço. E esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Never speak a word of love to me again. Vamos lá. The Age of Innocence, ou A Época da Inocência. Baseado no livro da Edith Wharton, de 1920, o filme se passa em Nova York, nos anos 70 do século XIX, e conta a história de um jovem advogado que está noivo, mas se apaixona por uma condessa que está buscando sua liberdade. Uma das coisas que o Scorsese faz muito bem aqui é a ostentação da opulência daquela época. É pau a pau com Barry Lyndon, por exemplo. Cada garfo, cada topete, não. Cada quadro, cada brinco, cada terno, cada pedaço de penteado, cada ostentação imaginável. O figurino é excepcional, ganhou o Oscar, inclusive, no ano onde a disputa estava difícil. O filme tem muitas formalidades, ele abre com uma ópera, depois vai para um baile. É uma overdose de aristocracia que mascara as reais intenções dos personagens. A câmera suave do diretor está sempre em movimento, ele sempre acha um ângulo, dificilmente você vê um diálogo, por mais simples que seja, que não tenha algum tipo de volume, que seja chapadão. Ele corta para um plongé em plano aberto, que depois fecha, que depois vai para uma de conjunto, depois sai, depois anda, depois voa, depois flutua, e sempre aqui, sempre ali. Ajuda no problema de ritmo que o filme tem, porque embora alguns diálogos não sejam os mais interessantes, e tem toda aquela coisa da formalidade da aristocracia, e começa a ficar meio enfadonho, mas você está sempre vendo algo lindo, seja no design de produção, seja no figurino ou na movimentação de câmera. A câmera se afasta dos personagens e vai em direção dos elementos que representam a cultura daquele tempo, onde coisas pareciam valer mais do que pessoas, e o reflexo que isso tinha no comportamento humano. A comida é um espetáculo aqui, meu Deus, esse filme me deu uma fome, tem pelo menos duas cenas maiores e duas mais picotadinhas, que eles estão jantando, e depois a sobremesa, e é um prato melhor. E eu não sei se ele chamou um cozinheiro fodão e fez para ter um máximo de realismo, são pratos cinematográficos, mas dá uma fome. É uma aula de cinematografia, de como deixar os diálogos mais simples, dinâmicos, de como aproveitar os espaços, a maneira como a rosa amarela bate, a rosa vermelha, tudo dentro do seu contexto. A trilha orquestral do Elmore Bernstein é sombria, é melancólica, é romântica, sofisticada e funciona como mais uma arma contra o ritmo problemático do filme, e eu vou chegar lá. O filme usa bastante voice-over,
Spielberg, e eu sei que o Eric, que tá editando esse vídeo, não gosta, mas o Scorsese quase sempre usa, e usa muito bem. Tem uma entrevista boa dele, até recente, falando sobre esse filme, eu vou deixar o link na descrição, onde ele fala que aqui ele queria dar ao espectador um gostinho do que seria ler pedaços da página. Talvez ele use esse recurso de forma um pouco excessiva, mas são comentários reflexivos, são comentários de fora para dentro, de alguém que já viveu tudo aquilo e está simplesmente falando as coisas como elas eram, contextualizam o necessário e fornecem ao espectador um desapego, um distanciamento por não estar contando a versão daquele ou desse personagem especificamente, você consegue acompanhar o que está acontecendo sem ter uma torcida, entre aspas. O diretor aplica algumas de suas marcas registradas que o filme nem precisa, mas ele consegue fazer funcionar. Tem a quebra da quarta parede, que é bem usada para estabelecer uma passagem de tempo. Tem aqueles cortes que vão para uma cor, que se espalha e preenche a tela. O roteiro constrói bem a dinâmica antagônica entre as convenções sociais e as realizações pessoais. Há alguns diálogos muito bons aqui. O meu preferido é quando eles se encontram depois de um tempo e ele fala para ela: você me mostrou um gostinho do que seria uma vida de verdade, depois me pediu para viver sem isso, não dá para aguentar isso. E ela fala: uai, eu tô aguentando, e é um momento tão assim, uau, nós queremos, mas não podemos. You gave me my first glimpse of a real life, and then you told me to carry on with a false one. I'm enduring it. Há uma reflexão muito boa aqui entre o amor que a gente idealiza e o amor verdadeiro. Isso fica muito claro na decisão final dele, eu vou chegar lá. O ritmo é um problema porque a história não tem grandes desdobramentos, é um filme que perpetua uma mesma sensação durante muito tempo, mas sem grandes inclinações, principalmente durante o miolo, aquele ato central, é uma labuta pra mim. Mas no ato final as cartas caem elegantemente na mesa e você tem alguns momentos de olha só que malandra. Vamos falar do elenco, o que é um pouco azedo pra mim nesse filme, porque o Daniel Day-Lewis é meu ator preferido de todos os tempos e ele não tá tão bem aqui, não é, acho que talvez no filme dele, a interpretação dele que eu menos gosto. Não é a que eu menos, não, minto, não é a que eu menos gosto, ele fez uns filmes menores, que mal dá pra lembrar, mas não está entre as minhas preferidas. Número 1, o sotaque americano é um problema, o personagem é de Nova York, de uma família muito conhecida, e ele não me convence como americano. Número 2, o personagem é complacente demais, e aí já é um problema que eu tenho com o personagem mais do que com a interpretação. Há uma cena dele meio passivo-agressiva num jantar, onde você vê que ele fica meio bravo, em outra o olho dele começa a lacrimejar, quando ele lê a nota, também é um momento de muita emoção engarrafada, mas eu sempre associo o Daniel Day-Lewis a pelo menos um momento de explosão, onde ele grita, onde ele bota algo pra fora, onde ele desabafa. Because it is my name! Because I cannot have another in my life! And may the Christian Lord guide my hand! I've abandoned my child! E ele não tem isso aqui, eu sei que o ator não pode ser culpado, é uma decisão da direção e funciona, de certa forma, ele é o ator perfeito, porque o diretor nunca deixa, né? Você sabe do que ele é capaz e ele nunca pode soltar suas emoções, o que aplica-se também ao que acontece com os dois, eles acabam nunca se pegando pra valer. Mas eu sinto falta de um momento Daniel Day-Lewis, é tanto que talvez seja um dos únicos filmes dele onde eu consiga ver outros personagens fazendo um trabalho tão bom quanto, se não melhor. Normalmente, quando ele pega um personagem e vive aquilo durante meses, ele é maluco, você não vê outra pessoa fazendo Bill the Butcher, você não vê outra pessoa fazendo o Lincoln, você até vê, mas ninguém fazendo melhor. E aqui eu consigo ver o Val Kilmer fazendo, consigo fazer o Kevin Costner, que é o ator mais americano que eu conheço, norte-americano. O Ray Fiennes, se fosse pra pegar um britânico, tô pensando em atores que teriam uma idade parecida naquela época. A Michelle Pfeiffer tá super cativante, ela tem uma beleza que é quase hipnotizante, a primeira vez que ela vai ser vista, né, ela tá lá na ópera e o diretor ainda segura um pouquinho e vai pra uma reação e o cara olha e fala: oh, uau, né? E é exatamente isso. Quando você a vê em toda a sua glória, é realmente impressionante. Ela transmite perfeitamente uma energia fora da caixa, uma personalidade intensa demais para domar. E a Winona Ryder também tá perfeita, justamente porque na primeira vez que você assiste não dá nada pra personagem,
Você fala, ai meu Deus, que bobinha, que ingênua, que... E há um contraste muito óbvio entre as duas. Tem uma cena num jantar que a personagem da Winona Ryder tá com um vermelho vibrante numa ponta e ela com um branco angelical na outra. Ela sempre usa cores mais puras, sempre... Ai, não sei, como é aqui que beija? Tem até um diálogo que ele tá explicando pra ela que vai ter que viajar a trabalho e no meio da explicação ela fala, ah, tá bom, não entendo nada, não consigo nem arrumar essa lâmpada. Ou em outro voiceover ele fala, como é que eu vou tentar emancipar uma mulher que nem sabe que não tem direitos? Então você dispensa a personagem até o ato final, quando fica claro que ela pode ser uma pessoa simples até, de valores simples, mas burra e inocente ela não é. Não sabe nada, inocente. O grande inocentão bobão da história é ele, porque ela, primeiramente, todo mundo sabia que os dois estavam apaixonados, querendo se pegar. O curioso é que eles nunca se pegam, eles trocam um beijo, tem o negócio da luva e um semi-abraço e uns negócios, mas eles nunca se pegam, que agonia. E os dois justificam isso em parte com virtuosidades do estilo, vamos preservar a pureza e a inocência dela, porque ela não merece isso, sendo que ela mentiu para fazer a outra acreditar que ela estava grávida antes dela mesma saber, e quando ele lê a carta na frente dela, ele tem que disfarçar, sendo que ela já está cansada de saber que ele tem sentimentos por ela, aquela coisa, aquele segredo aberto, e essa mentirinha dela que foi confirmada, ela estava realmente grávida, quando ela fala para ele, acaba com o mundo dele, acaba pelo menos com a visão, com o romance que ele idealizava. O que lá na frente, quando o filme de fato acaba, tem um diálogo muito bom que o filho dele fala, minha mãe disse que você é uma boa pessoa, que sempre estaria seguro com você, porque você abriu mão do que você realmente queria para fazer ela feliz, e ela pediu, e ele responde pro filho, mas ela nunca pediu. Eu tô, de novo, parafraseando, mas é um diálogo lindo, e no final, quando ele tem a chance de reencontrar a personagem da Michelle Pfeiffer, ele opta por ir embora, por sair andando, e eu penso muito nesse final, será que, né, a mulher já morreu, já é outro tempo, não há mais obstáculos sociais, por que não nesse finalzinho de vida? Porque talvez a idealização, a fantasia seja melhor do que a realidade. É tanto que nessa hora ele imagina aquela cena onde ela estava de costas naquela fotografia maravilhosa e ela nunca se vira, e fala, se ela virar antes do carro passar eu vou lá falar com ela, e nessa imaginação ela de fato olha para trás, e então ele prefere manter a ilusão do que aquilo poderia ter sido, do que de repente quebrar a cara ou ir atrás de, sabe, não era mais a mesma coisa. Eu uso pouco essa palavra para definir finais de filmes, mas é um final poético e reflexivo. A Época da Inocência é um filme que, nas palavras de seu diretor, reflete o poder da passividade. O ritmo me testa um pouco, eu me pego admirando os aspectos técnicos do filme, mais do que a história, mas ainda assim, o Scorsese fora do seu top 10 ainda é bom pra caramba, nota 8. Kátia, obrigado mais uma vez pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.